também, né? Começando a gravação aqui, né? E vamos lidar primeiro com uma coisa importante do inglês, Bruno. Uma coisa importante do inglês. Vamos começar pela sintaxe. A sintaxe, que eu gosto muito de chamar de word order. Tá? Porque quando você fala de word order, é a maneira como você se comunica no inglês. Muita gente fala assim, vamos aprender naturalmente, vamos aprender o inglês da forma natural. Essa abordagem natural, ela exige, assim, tempo e frequência. Sim. Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que mora fora, então, todo dia ela está ali convivendo com uma pequena comunidade. O cara levanta, pega transporte, vai para o trabalho, tudo em inglês. Ele vai vai almoçar no barzinho ali, entendeu? Então, ele cria uma rotina em que aquele inglês da rotina, ele pega na pessoa. Simplesmente é uma coisa que, assim, não tem como errar. Até o pessoal fala assim, olha só, eu vi fulano de tal, ficou 6 meses nos Estados Unidos, ele fala melhor que o meu professor. E o que acontece? Esse discurso é um discurso muito recorrente, mas ele é um discurso também que ele não ajuda a pessoa na hora de fazer um teste. A pessoa vai fazer um teste, ela não entende as regras do idioma. Então, você tem 2 tipos de inglês, que eu chamo de Street Smart e do School Smart. O Street Smart é aquele inglês, sabe aquele teu primo que foi viajar, tô morando aqui, vem cá visitar, tá. Então ele conhece tudo na vizinhança. Mas se você colocar ele, por exemplo, para uma prova de inglês, no qual ele precise demonstrar domínio da regra, aí ele vai ter dificuldade. Tá? Então, isso é uma coisa muito complicada, por exemplo, se você muda de país pensando em mobilidade social. Se você fala assim, olha, eu quero mudar para poder ter um trabalho melhor em outro país. Se você falar que vai trabalhar só em blue collar, né? Blue collar, então o inglês não é importante, né? Trabalho braçal, blue collar. Agora, se você quer um cargo white collar, né, que seria mais um trabalho executivo, você vai precisar dominar a norma. Então, o que acontece muito? A compreensão do word order. O que acontece? O word order no inglês é assim. Vamos começar pela afirmativa. Né? Afirmativa, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o sujeito, tem que ter um verbo e tem que ter um objeto. Objeto da sua conversa. Quando a gente fala de sujeito, o que vem na tua cabeça? Tudo bem? Esse é sujeito. Esse é sujeito. Então, depois, conforme a gente vai... Espero que eu estou te passando a estrutura básica, tá? Depois a gente vai complicar um pouquinho mais o meio de campo. Então, aqui é o sujeito. Quem é o sujeito? A gente pode colocar mais sujeito aqui, ó. O Bruno é o sujeito. Terceira pessoa do singular masculino, né? Vou colocar aqui, ó. Edinaldo. Terceira pessoa, singular feminino, né? Então, são sujeitos. Aí, verbo. O verbo, aí entra naquela questão. Qual é a ação de que a gente está falando? Entendeu? É a rotina que eu comentei com você, que quem aprende a partir do processo natural, que não aprende regra nenhuma, a pessoa ela gera uma rotina. Tá? Então, tá aí a parte importante da comunicação. Como que é a minha rotina? A partir do momento que você estabelece a sua rotina, você tem um número limitado de verbos. Vamos começar aqui, vamos falar que todo esse pessoal aqui, eles estão fazendo a rotina do dia. Tá? Acordar, tomar banho, take a shower, né? No caso aqui, ó, o shower, tá vendo? Ele já entra como objeto. O wake up é wake up, né? Mas o take a shower, ele já entra como objeto. O verbo é o take, né? Olha só. We dress up, né? Troca de roupa, né? They have breakfast. Breakfast, no caso, ele já entra
Já é o objeto. Tá vendo? Ó, he goes to work. She has lunch. It flies. Né? Voa, né? O Bruno types a letter, ok? Digita uma carta, né? Edinalva comes back home. No caso aqui, comes back é um verbo só, então ele é comes back home, retorna para casa, tá? Então a gente colocou aqui uma rotininha, obviamente tem muito mais coisas, né? Então, o que vai nessa estrutura? O que a gente pode colocar? A gente pode colocar que no inglês você teria um artigo mais um sujeito, né? Deixa eu colocar aqui já para facilitar a minha vida. Então, um artigo, um sujeito, um verbo auxiliar, tá certo? Um verbo principal, né? Aqui você teria o adjetivo mais substantivo, né, no objeto, né? Aqui no final você tem um advérbio. Aqui no final você tem um conector. Tá? Então, se a gente fosse complicar. Mas o que acontece? Nessa frase, depois, para fazer a outra, ela repete. É que a gente não percebe, mas se você pegar um texto e fizer a análise do texto, você vai perceber que ele é isso aqui. Tá? Olha só isso aqui, ó. The president cannot travel very often. Não, isso aqui vai ser advérbio, né? Cannot travel with his family. Não seria adjetivo substantivo aqui, né? Mas porque ainda tem mais elementos aqui, né? Quando eu coloco aqui essas partículas, né? Eu estou colocando, por exemplo, o with his family. Aqui tem um possessivo, né? Tem um pronome possessivo. Pronome possessivo. Eu vou colocar possessive só, né? Possessive, né? E assim vai. E aí entra o family, né? Que seria, né? With his happy family. Vamos lá, ó, happy family. With his happy family, the president cannot travel with his happy family very often. And, tá vendo aí o and é o conector. Sim. Então, se a gente partir do princípio aqui mais simples, só sujeito, verbo e objeto, depois, naturalmente, na sua fala, você começa a acrescentar elementos. Por quê? Porque não dá para fazer frases simplesmente do tipo, eu acordo todo dia, você toma banho de manhã, entendeu? Porque são frases muito simples. Mas essas frases muito simples, elas têm um propósito importante. E esse propósito importante ajuda você depois a perceber como que no inglês, né, I wake up, esse objeto aqui na realidade seria um advérbio, tá? Advérbio de frequência, every day, tá? Ele é um objeto aí completando, né, sua frase. Aí aqui vamos dar um exemplo dos demais aqui. Eu vou pular aqui as linhas, né? Eu deixei ali um exemplo mais complexo, mas você vai vendo aqui que essa estrutura que eu quis colocar, basicamente aqui você montaria um parágrafo, né, usando a mesma estrutura. Ah, Rose, mas eu preciso usar toda essa estrutura? Não, só estou mostrando que ela aparece. Na hora que você vai vendo as classes de palavras, você começa a entender as classes ali na comunicação. Porque no teste eles perguntam classes de palavras. Conjugue o verbo no passado simples, na negativa, entendeu? Então, você tem que saber a classe de palavras para poder entender o enunciado. O problema é esse. Então, não é que a pessoa que vai para os Estados Unidos e aprende inglês de forma natural, ela não vai sobreviver. Ela vai sobreviver, mas aí, como já diz o nome, ela vai sobreviver, né? Então, ela não vai ter aquele prestígio da comunicação de quem tem uma comunicação formal.
Então, a formalidade ela é importante para quem almeja outros cargos. E eu vou falar para você que não vai muito longe. Digamos que amanhã você fala assim, Rose, eu tenho intenção de fazer um MBA nos Estados Unidos. Imagina você fazer um MBA e você usar uma linguagem, nesse MBA, uma linguagem que seja muito coloquial. Você vai destoar dos seus pares. Tem algum problema? Olha, o pessoal vai falar assim, olha, puxa vida, ainda bem que esse MBA é temporário. Né? E não é bem assim, né? Se a gente quer o inglês para uma comunicação efetiva, é importante que a gente saiba falar bem. Vamos lá. Aqui, então, eu tenho sujeito, verbo, objeto. E aqui, de que ponto eu falo? Eu falo do simple present, né? Que é o presente simples. Na afirmativa. Agora, digamos que eu pegasse isso daqui e fosse falar, na realidade, no presente simples, na negativa. I, olha só aqui, agora eu já vou precisar de um verbo auxiliar, tá vendo? Verbo auxiliar, né? Então, é assim, I don't wake up every day. Certinho? Uhum. Agora, vamos pegar isso aqui na parte que mais me interessa, que é simple present, simple, né? Present simples na interrogativa. Olha que interessante. Agora muda aqui. Agora, o auxiliar, ele vem para cá. Auxiliar, verbo, objeto e está faltando a pontuação. Tem que ter pontuação. Tem que ter um question tag, né? Aqui, né? Que a gente chama de question mark. Aí aqui eu só vou mudar, né? Que como eu preciso do auxiliar aqui, ó. Então eu venho o auxiliar aqui, olha lá, don't. O sujeito eu ponho aqui. Don't I wake up every day? Sim. E veja, agora... Inverte o auxiliar com o sujeito. Então, o que acontece nessa brincadeira aqui? Você poderia, agora, pegar toda essa informação que você viu aqui e repetir para qualquer verbo da tabela. Né? Para qualquer verbo, a fórmula é a mesma. Se a gente buscar os verbos que estavam ali em cima e for aplicá-los aqui, essa é a regra. Ó, tá vendo aqui? Ó? Então, eu tenho wake up, take... Deixa eu colocar eles numa linha só, né? Aqui, ó. Wake up, take, dress up, have, go, fly, type, né? Come, ok? Então, esses aqui são os verbinhos. Se eu pegá-los aqui e for fazer a mesma brincadeira, vai dar igual. Vai dar igual, a regra é a mesma. Olha, aqui nós já fizemos tudo no presente simples, né? Deixa eu colocar aqui do lado, só para a gente poder fazer as outras. Olha só. Você pegar todo mundo aqui, aí wake up every day, essa turminha, é a mesma turma que vai aqui, ó. Tudo igual, tá certinho. Só que se eu pegar a parte de presente simples na negativa, o que muda? O que mudaria aqui, então, na negativa? Eu tenho que colocar um auxiliar. Olha, I don't wake up every day. O auxiliar é o don't. Então, ó, you don't take a shower. We don't dress up. They don't have breakfast. He doesn't go. Olha só, teve uma mudança aqui. She doesn't have. It doesn't fly. Bruno doesn't type. E de novo, doesn't come back. Certo? Ah, Rosão, pô, mas você mexeu aí. Ah, mas aí que tá o detalhe. A regra é interessante. Ela só mudou para quem? Para a terceira pessoa do singular no tempo presente. Tá bom? Então, se você pensar assim, ah, mas tem mudança? Mudou? Mudou, mas aonde? Só na terceira pessoa. Então, a terceira pessoa, você viu que na presença
do auxiliar, o verbo retorna ao normal, como ele está na tabela, mais nada. Agora, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar no simple present aqui, né? Só que na interrogativa. Então, na interrogativa, eu vou pegar de novo aqui a turminha, né? Tem uma turma aqui legal. Vou transportar para lá. O que eu tenho de diferente aqui? Aqui eu coloquei na negativa ainda, né? Deixa eu colocar aqui, ó, do I. Aqui, ó, tem mais aí, não. Do you, do we, do they. Olha só, agora a terceira pessoa. Does he? Ah, aqui, ó. Does he, does she, does it, does Bruno, does Edinalva. A mesma coisa. Então, para o tempo presente, é isso que a gente tem que guardar. Essa é a estrutura total do presente, do presente simples. Tá. Entra algum fator de complicação no tempo presente? Entra. Esse fator de complicação sempre vai ser a nossa estrutura de verbo auxiliar. Né? Então, eu coloquei aqui, cadê aqui o verbo auxiliar de novo? Deixa eu pegar ele aqui. Ó. Eu amo isso aqui. Ó. Verbo auxiliar. Por quê? Porque você pode, por exemplo, colocar um verbo auxiliar aqui bem danadinho. Né? O nome dele é to be. Então, se você colocar ele como um verbo auxiliar para te ferrar a vida, né? Vamos colocar ele até na linha de baixo, né? Auxiliar to be, né? Auxiliar be e mais o verbo, mas aí eu tenho que mudar a estrutura aqui. Vou ter que colocar aqui, olha, verbo mais ing. Tá? O objeto eu vou tirar por enquanto, mas poderia deixar. Vamos deixar ele aqui, não tem problema, vai que surge aqui uma frase, né? Vou buscar de novo minha turma. Aqui, ó, todo mundo feliz aqui. E vou levar para cá. O que acontece quando eu coloco auxiliar to be na brincadeira? É só lembrar o to be. Quem que é o to be aqui? Né? O to be é o I am. E aí eu não tenho que colocar o ing? Wake. You are You are taking a shower. We are dressing up. They are. He is. She is. It is. Bruno is. Edinalva is. Só que agora precisa mexer no verbo, né? Então, vou mexer no verbo de todo mundo aqui, ó. They are. having. Você viu que caiu o E final, né? Uhum. Olha aqui. He is going to work. She is. Volta o verbo normal, né? Having lunch. It is. Flying. Deixa eu colocar isso direito, né? Flying. Bruno is typing. Edinalva is coming back home. Certo? Então, essa daí, aí que acontece? A gente viu duas partes do presente hoje. A gente viu o presente simples e o presente contínuo. Tá bom? Então, com o presente contínuo, né? Ó, presente contínuo sempre tem to be mais verbo com ing. Essa é a regra. Por quê? Porque a ação está acontecendo. E enquanto aqui não. Aqui a ação ela é hábito. Olha, eu vou para o trabalho, eu me visto, eu tomo banho. Mas eu estou fazendo isso agora? Não, eu não estou fazendo isso agora. Tá? Então, esse é o ponto, né? A pessoa pode chegar e falar assim: I wake up early, but I am not waking up earlier tomorrow. Né? Eu não estou acordando cedo amanhã. Né? She takes a shower
every day, but she's not taking a shower now. Ela toma banho todo dia, mas agora ela não está tomando, né? Sim. We dress up for work, but we are not dressing up now. A gente se veste para o trabalho, mas não estamos vestindo agora, ok? He goes to work, but he goes to work every morning, but he is not going now. Tá vendo? Então, o tempo contínuo, ele mostra a ação daquele momento. Essa é a parte que nos interessa na hora que você coloca o presente contínuo misturado com o presente simples. O presente simples demonstra o seu hábito. Mas o presente contínuo mostra se aquela ação está ou não está acontecendo. Olha, ele até faz tal coisa, mas ele está fazendo agora? Não, agora não. Agora ele não está fazendo. Essa parte é interessante. Isso aí confunde já. Já confundiu? Mas a gente pode voltar aqui, por exemplo. É interessante você sempre pensar assim, hábito e momento. Hábito. Você pensa, põe o teu hábito, né? Bruno acorda cedo. Ele escova os dentes, toma café e vai para o trabalho. Bruno não está dormindo agora. Ele também não está escovando os dentes, nem tomando café. Ele não está indo para o trabalho neste momento. Agora, ele está prestando atenção na aula de inglês. Certo? Então, olha só, uma coisa é hábito, uma coisa é o que está acontecendo nesse momento, ou o que não está acontecendo. Se você notar, olha só, o hábito, ele é simple present. Mas o momento, o que está acontecendo no momento, ele é o present continuous, porque ele é um presente que está continuado, ele está rolando, está acontecendo nesse exato momento. Vamos passar para o inglês? Yes. Bruno wakes up early. He brushes the teeth, has coffee, and goes to work. Agora é o de baixo aqui, né? Bruno is not sleeping No. now. He is not brushing the teeth, nor having coffee. He is not going to work at this moment. Now, he is paying attention. He's paying attention to the English language classes.
certo? Então, isso daqui para a gente, ó, dá para você perceber o quê? A diferença entre hábito e momento. Então, Assim fica bem mais fácil, inclusive. perdão? Assim eu acho que fica muito mais, não fácil, fácil, né? Mas é mais fácil Isso. de entender. Mas o que é interessante é o seguinte, porque a partir do momento em que você consegue visualizar a estrutura, você sabe onde buscar. Por exemplo, quando a gente pega a nossa tabela de verbos irregulares, essa tabela aqui precisa dar uma atualizada nela, eu quero colocar um QR Code nela para o pessoal já, ó, só tem o papel na mão, já clica no QR Code e já baixa, né? E aqui tem um espaço bem grande para colocar um QR Code lindo e remover esse telefone aqui que não está funcionando mais, né? A gente cancelou o telefone fixo, né? Porque não faz mais sentido. O telefone fixo Sim. morreu, né? E uma coisa importante, olha só, nessa mesma tabela, é a tabela que ela traz um elemento que eu gosto muito. Ela traz para você aqui já parte, olha, presente simples, presente contínuo, traz o presente perfeito, traz a voz passiva, traz a forma infinitiva do verbo, passado simples, futuro simples, e os verbos modais. Por que eu coloco aqui? Porque você pode recombinar qualquer verbo, depois que vem aqui, ó, aqui o have você pode substituir por qualquer um dos 82 verbos da tabela. Sim. O was, aqui no caso o verbo to be, já é outra parada, né? O did também, no caso aqui do do, né? Dá para substituir. Se você olhar, então, todos esses daqui eles podem ser substituídos, principalmente dos verbos modais. Né? E o que é importante é compreender passo a passo. Por exemplo, hoje a gente está falando do presente simples. Então, o presente simples é toda essa coluna aqui do presente. Quando a gente vai Tá. tratar do passado, então você tem que mergulhar nessa coluna aqui Tá e vendo? entender a regra dela. E o Uhum. particípio passado, ele vai te ajudar na construção do presente perfeito. E o presente perfeito, Bruno, ele costuma ser a pedra no sapato do estudante de idiomas brasileiro. Tá. E no final das contas, depois que você entende, ele não passa a ser uma pedra no sapato, ele passa a ser um aliado. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu acho difícil. Bom, tem que ver que ponto que ele é difícil, porque, para mim, ele soa tão natural, e para os alunos que já falam inglês, porque você fala aquilo que você quer dizer. Você não deixa a sua fala para interpretação. O problema é quando a pessoa deixa para interpretação. Então, mais uma vez, eu admiro quem viaja na louca para aprender inglês. Tem gente que vai na louca, simplesmente vai, né? E eu falo para você assim, inclusive de bons professores de inglês que fizeram isso. Um deles, eu quero deixar registrado aqui, é o Walter Stella. O Walter Stella, ele saiu do Brasil ele vendeu roupas, ele vendeu as roupas dele, ele aprendeu inglês com vinil básico, vendeu as roupas que tinha, comprou a passagem, chegou na Inglaterra com 15 libras no bolso. Nossa Senhora. 15 libras no bolso, hoje, não paga o salário só de uma hora. Não paga, Muito pouco. paga meia hora de salário. Ele chegou, saiu do aeroporto, foi para um boteco. Ó, quero trabalhar. A pessoa olha para a pessoa, né, e fala assim, esse cara não sabe de nada, né? Então ele para lavar prato aí. Aí ele começou lavando prato, depois servindo mesa. Ele morava no fundo do restaurante. Após dormir, dorme aí. Dormia lá, ajudava a limpar. Ficou 6 meses nessa vida. Aí retornou para o Brasil, falando inglês. Mas ele mesmo fala na história dele, que quando ele foi para a faculdade, ele foi fazer USP, e aí ali na faculdade o professor ajudou a melhorar a questão do accent. Olha, seu inglês, você aprendeu, tudo bem, mas vamos melhorar, vamos tirar gírias, né? Para você se tornar professor, né? Que é o que ele queria. Mas a trajetória dele é fantástica. E o duro é que eu tinha a voz dele gravada, e eu não estou encontrando, e ele conta, essa história ele conta em inglês, mas é uma pena, eu preciso buscar onde que está o depoimento do Walter Stella. E É vou porque ele achar... aprendeu a falar inglês, só que ele não teve a base das regras, né?
Então, e assim, por isso que lá ele trabalhava e viveu bem. Não vou falar para você que não viveu bem. Ele, mas trabalhava num trabalho blue collar. Braçal. Assim, você tem que pensar nisso. E é o que acontece com muito brasileiro que está fazendo muito dinheiro hoje, principalmente com a alta do dólar do jeito que está. Eu Sim. tenho amigos e alunos que estão assim, celebrando nos Estados Unidos. Eles Ô, querem que o Rússio, dólar suba, suba, mas suba. não sei, a impressão que eu tenho, muita gente que vai fazer um intercâmbio, fazer um curso fora, a maioria dos trabalhos que o pessoal faz é mais trabalho assim, não de trabalhar em alguma empresa, é mais um trabalho braçal, né? Hum. Exatamente. Mas assim, você tem condição de fazer um intercâmbio sem seu trabalho braçal, porque vai depender do teu nível de comunicação no Brasil para se comunicar com as empresas antes de você ir para lá, entendeu? E isso, esse é o ponto interessante, né? De você, poxa vida, né? Vou para um país onde já fiz comunicação no Brasil, na minha área de trabalho. Então, o pessoal mais do que eles estão, assim, algumas empresas, elas ficam muito felizes de fazer esse intercâmbio, né? Principalmente se a empresa ela tem olhos para o Brasil, né? Se ela tem intenção de conhecer um pouquinho o mercado através de você. Ou seja, Sim. então, ainda a comunicação formal, ela tem um papel muito importante, até porque eu tenho a maior parte dos meus alunos vão para fora para fazer trabalhos formais, né? São engenheiros, são médicos, são pessoas que saíram daqui e foram, então já são assim, já estão trabalhando nesses trabalhos white collar. Então, a Ah, escolha de fazer o trabalho blue collar é se a pessoa está indo pura e simplesmente para fazer dinheiro braçal, né? O que é, como eu falei, eu sim. não condeno, mas não tem expectativa de viver o sonho americano. Ah, não, né? Agora vou ser integrado na sociedade. Esquece, né? Esquece. Isso daí essa integração, ela requer de você, porque a partir do momento em que são oferecidas oportunidades, eles vão perceber se você tem o conhecimento do inglês para a comunicação empresarial, né? Isso é fatal. Mas tem como sair daqui do Brasil e fazer né? Fazer esse intercâmbio, né? Já direto com empresas que reconhecem o seu potencial. Mas o intercâmbio Ah. começa no Brasil. É aqui que começa a E comunicação. eu não sei, Roosevelt, tem alguma dica, alguma coisa? Eu sei que a gente precisa estar sempre tentando fora da aula, das aulas, enfim. A gente está sempre tentando estar não se comunicando, mas ter contato com a língua, Ah, em o sim. inglês. É, O que que eu acho que é interessante, e eu acho que, assim, que são fases, né? Deixa eu colocar aqui para você. Uma primeira fase, que é a fase que a gente ainda sente dificuldade, é a fase onde você tem que mais ver as construções. Então, eu sempre chamo essa fase de input. Tá? Quanto mais input você tem, melhor. O que acontece? Dentro do input, você é a parte onde você vai fazer o processamento da compreensão. Uma vez que você processou bem, você faz a parte do output, certo? Que é a saída. O output é aquilo que você produz. No uhum. output, você vai avaliar se o seu output ele foi positivo ou negativo. Se ele foi positivo, parabéns. Então você já está pronto para fazer o quê, né? O, o dialogue. Diálogo. Então por quê? Porque o diálogo é isso aí, ele vai exigir que você e outra pessoa se comuniquem. Agora, se o output ele não está legal, então ele volta de novo para a parte do, lá, if output negativo, then
vai para o input de novo para fazer o processamento. Entendeu? Sim. Uhum. Parece linguagem de programação, né? Mas não é. Entendeu? Mas a lógica é a mesma, né? A lógica de aprendizagem de linguagem natural e linguagem artificial é a mesma, porque é onde te dá a ação, né? Ou seja, Sim. então, agora qual que é a dica? A dica, por exemplo, aqui do input é ter boas entradas de informação no inglês. Essa entrada pode ser filmes curtos, pode ser diálogos que te ajudam. E esses, se você faz num ritmo onde você vai anotando e você vai mimetizando, você vai fazer o que um professor da Universidade de Texas fazia, que era o David DeCamp, tá? O David DeCamp, David DeCamp. Uma pena, já um professor falecido num acidente de carro, né, na Universidade da Texas, University of Texas. O que ele falava que era importante? Você tem a fase do input, que é o que a gente está vendo agora. Depois da fase do input, você tinha a fase, né, de assimilação. Depois você tem a fase, né, de troca, né, que é aqui eu vou colocar como substituição. Depois a fase de produção. Porque quando você assimila, você, né, tem um input, você está recebendo informação. O Roosevelt vai me dar aula, tudo mais. Aí você assimilou essa primeira etapa. Né? Olha, que legal, deu para assimilar aqui. Eu vi que eu posso colocar qualquer verbo na lista aqui. Aqui a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verbos, mas na tabela tem 80 e poucos verbos. Você não vai usar todos, mas então você faz a troca com os verbos que são conhecidos por você, né? E uma vez feito isso, você começa então a fazer a substituição. Você vai, o Roosevelt fez o exemplo usando o verbo wake. Que tal se eu usar o verbo eat? Que tal se eu usar o verbo drive? Que tal se eu usar o verbo drink? Entendeu? Então você vai substituindo para ver como é que forma, porque o que você vai mudar? Você vai mudar o objeto. A estrutura inicial é a mesma, mas você mudando o objeto, né? Você mudando o verbo, forçosamente muda o objeto, porque você vai ter uma outra necessidade. Né? Se eu mudar aqui para o verbo comer, né? Eu estou comendo todos os dias. Até dá certo. Mas, por exemplo, eu estou comendo frutas. Né? Aí você já vem para a parte de vocabulário. O meu objeto aí, né? Vou aprender frutas agora, né? Que é um objeto, né? Vocabulário. Então, já ajuda nesse sentido também. Então, essas são as partes que eu acho que assim, são interessantes para a gente explorar. E aí eu quero passar a dica de ouro, né, que eu sempre passo para todo mundo, que é você ver diálogos, e esses diálogos antes de você partir realmente para a interação. Rose, mas eu já interajo, por exemplo, nos videogames online. Melhor, é um ambiente de interação. Esse é um ambiente de interação bem legal. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, né, para mostrar já conteúdo que eu acho interessante aqui, né?